Olá, eu sou Diego, sou supervisor de estratégias educacionais daqui do Senai da Paraíba. Sou mestre em design, atualmente estou cursando o MBA em desenvolvimento de startups. Sou especialista na docência da educação profissional e tenho um MBA em estratégias de pessoas. E trabalho, sou graduado também em design de interiores. No Senai, a gente trabalha muito com o desenvolvimento de inovação para os alunos. É isso que estratégias educacionais traz. Para que a gente consiga alcançar ainda mais os nossos alunos, a capacidade que a gente tem de inovar, de trabalhar com novas ferramentas, novas tecnologias e metodologias, a gente trouxe aqui um convidado, né, Valmir Menezes vai se apresentar, ele que está falando lá do Reino Unido, para que a gente consiga mostrar o que é que está se desenvolvendo e conseguir desmistificar algo que já está tão próximo da gente, talvez a gente tenha o desconhecimento. Então, a ideia desse bate-papo é esse, é que a gente consiga facilitar o conhecimento aí para muitos. É com você. Olá, Diego. Muito obrigado pelo convite para poder conversar com os seus alunos e com a audiência que pode se beneficiar de algumas dúvidas ou de algumas ideias sobre isso. Meu nome é Valmir Menezes, eu sou consultor de nuvem e inteligência artificial na Microsoft Serviços aqui do Reino Unido. Sou de Fortaleza e vim para cá, para o Reino Unido, porque eu queria antecipar um movimento que vai acontecer aí no Brasil, que é a demanda por profissionais que já trabalham com nuvem. Bom, eu, antes de mais nada, eu vi o currículo do Diego aí, o meu não é tão rico assim. Deixa de onda. Eu sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará, depois fiz um pós-graduação em Finanças e fiz um mestrado em Tecnologia de Informação na Europa já. E trabalho aqui, como vocês podem ver, eu tenho alguns cabelos cinzas e outros totalmente brancos. E, para mim, uma coisa interessante é ter começado de novo, ter começado a trabalhar numa empresa como a Microsoft, já depois dos 50 anos, e ver que essa experiência é valorizada. Mas vamos endereçar as questões dos teus alunos, Diego. Vai lá, manda. Bom, primeira coisa, a gente está vivenciando no mundo a indústria 4.0, essa revolução no processo produtivo, né, a quarta revolução industrial, que em alguns locais chamam de manufatura avançada. A gente aqui no Brasil adotou o nome de indústria 4.0, que é essa possibilidade que se tem de digitalização de alguns e essa união do ambiente físico com o ambiente virtual, né? É a integração do cyberfísico. E uma das coisas que a gente vê, Almir, é sobre a necessidade que a gente tem de conhecer algo sobre computação em nuvem. É algo que a gente vivencia, né? E a gente precisa trabalhar mais, conhecer mais. E aí as pessoas que estão assistindo vão ver, poxa, a quantidade de oportunidades e benefícios que essa tecnologia nos dá e a gente talvez não conheça, né? Então, começando com a primeira pergunta, já que você vai falar sobre computação em nuvem, o que é computação em nuvem? De onde surgiu isso? O que é essa tecnologia? É eu olhar para o céu, para a janela, ver ali a nuvem, está lá e eu vou pegar meus arquivos. O que seria isso? Não, embora meu pai dissesse que minha cabeça estava sempre nas nuvens, não era bem isso que ele imaginava, não. Não imaginava nunca chegar nisso, né? O conceito de... vamos falar, primeiro, por que nuvem? Porque como é que seria a imagem que se utilizava, o ícone que se utilizava nos projetos para dizer que uma conexão entre
duas pessoas, duas máquinas, dois processos, ia acontecer através da internet. A internet era uma nuvem, porque você não sabia por onde é que ela estava passando, você não podia dizer que era um fio, você não podia dizer que era um tipo de rede, então daí veio o nome nuvem. Isso é bem antigo, isso já data de, sei lá, 76, o pessoal já usava esses conceitos. Virou Bem no nuvem. começo mesmo da internet. Então o nome nuvem é por isso, é porque quando se utilizava a internet para conectar qualquer coisa, o símbolo que se colocava no gráfico era uma nuvem. Tá. Hoje em dia, a nuvem, o primeiro conceito que me vem à mente para falar sobre nuvem é sobre elasticidade. E elasticidade é um conceito que já existe na economia há muito tempo. Tire digamos, pela Paraíba, onde se você tivesse que ter tantos funcionários quanto fossem necessários para pegar a cana-de-açúcar, para colher a cana-de-açúcar nas usinas que existem aí no interior da Paraíba. Mas não, você só precisa deles na época da colheita. Então, você os contrata para a época da colheita. Se tiver uma super safra de cana-de-açúcar, você contrata mais gente. Se não tiver uma super safra, se a safra for ruim, você contrata menos gente. Então, essa elasticidade de poder contratar mais ou menos é, para mim, o conceito mais rico da nuvem. Você poder ter a elasticidade dos recursos que são necessários, sejam os recursos de armazenamento ou de computação mesmo. Posso dizer, fazendo um exemplo interessante, é que se você tem um computador que é de primeira geração, mal está, leva 10 minutos para carregar o Windows, e se você precisar ter um computador muito melhor para processar o seu AutoCAD ou para fazer um processamento pesado, você não precisa comprar este computador. Você chega em qualquer uma das nuvens e diz, olha, eu quero criar aqui uma máquina de última geração, com 64 GB de memória, com tudo que seja possível, com processador todo de última geração. Você cria essa máquina, usa, quando terminar, você desliga e você só vai pagar pelo que você usou. Você não precisou investir numa máquina que faz todo esse processamento para usar por 3 ou 4 horas. Quando você precisar, você cria de novo e usa de novo. Então, essa elasticidade, ela significa mais do que uma economia do seu investimento, como até pensando agora em sustentabilidade, você não vai estar gerando mais calor, comprando mais uma máquina que vai ser mais sucata, Ainda tem né? Consumindo mais energia. O seu computadorzinho de primeira geração, ele vai ser somente o teclado e o monitor daquele outro computador de última geração que você vai usar por 3 horas. Então é isso que a gente estava falando no começo, né? Eu tenho a junção do físico, que é esse computador de primeira geração, com esse computador virtual, né? Então essa integração aí vai ajudar nesse desenvolvimento desse upgrade, né? Então vou até conversar uma coisa aqui, porque muitas das pessoas que podem estar assistindo agora não são nem só alunos, né? A gente tem o foco no aluno, mas a gente pode ter industriário que ele vê o seu processo produtivo aí com essa necessidade, né, de evolução de uma máquina e talvez não conheça ainda a computação em nuvem. Então, o primeiro passo, como é que eu tenho acesso a esse serviço de computação em nuvem? Cheguei, liguei a internet, já estou com a nuvem, o que é que precisa? Bom, você precisa se registrar com algum provedor de serviços de nuvem. Esses provedores existem até empresas que deixam você entrar por ela e elas contratam um pacote maior, seja da Microsoft, seja da concorrência, mas uma empresa que seja aí mesmo da Paraíba,
Digamos que, ao invés de deixar cada um ir para a Microsoft sozinho, ela tem um processo interno dela, ela faz uma intermediação, ele é um intermediário. Mas o caminho mais normal é fazer uso das contas gratuitas ou dos créditos que são oferecidos para que você possa estudar, para que você vá para a nuvem e que crie a sua primeira máquina, e que crie o seu primeiro banco de dados, ou que crie o seu primeiro aplicativo, que você tenha o contato com isso para entender como é a interação. Como é isso que eu vou criar um computador super possante que já vem com AutoCAD? Essa vai ser das principais perguntas que o pessoal vai fazer, pode Né? ter certeza. Então, aí você vai lá, leva uns 5 minutinhos e pronto. Aí ele te dá um endereço que você vai, dar um URL, um endereço que você vai clicar. Chega lá, você vai fazer login na máquina, que você disse qual era a senha de administrador e tudo, e você está dentro de uma outra máquina. Tudo que você fizer vai ser naquela máquina. Né? Então, Então, vai, faça a pergunta. não. Então, eu já posso praticamente, terminou essa conversa que a gente está tendo aqui, começar a mexer, porque não é burocrático. Né? O primeiro Não, passo para eu não, conhecer, não. para mexer nas nuvens, é simples. É simplérrimo. Você se cadastra no site da Microsoft, vai, vai preencher um formulário. Com isso, ele vai dizer qual é a sua senha para entrar Você vai criar a sua senha, é claro, para entrar na nuvem, e você vai entrar numa página de internet que tem lá tudo para você criar e utilizar. Então, se você quiser criar uma máquina virtual, aí ele vai aparecer um menu. Olha, essa custa tanto, essa custa tanto, essa custa tanto por hora. Então, se você precisar dela por 3 horas, ele tem ali o preço por hora. Não é que você vai comprar logo um mês, não. Você compra por hora. Então, uma das coisas que a gente tem que entender, e aí para quem tá assistindo a gente agora, é que computação em nuvem não é simplesmente aquele acesso que a gente tem de compartilhamento de arquivos simples, né? Não é só isso. Eu acho que as pessoas estão acostumadas com transferência de arquivo. Né? Então, computação em nuvem, você está mostrando que não é só essa transferência de material. Também é. Eu diria que a nuvem ela tem 3 possibilidades. Você pode possibilitar a troca de arquivos, um espaço de armazenamento. Você pode utilizar um poder de processamento, que é quando você cria uma máquina dessas que tem um superprocessador com mais memória, ou mesmo um cluster de máquinas, uma máquina que faz uma parte, outra máquina que faz outra parte, mas tudo comandado por você. E a outra coisa são os blocos construtivos de solução, que é que se você quiser criar uma solução para um determinado problema, para uma determinada linha de negócio, você pode utilizar os blocos construtivos. Vamos lá, você falou do industriário. E o industriário trabalha no departamento de qualidade. Esse departamento de qualidade está agora implantando umas câmeras que estão vendo se identificam automaticamente um defeito. Seja em qualquer linha de produção, uma câmera vai ver se aquela chapa de aço saiu bem, se aquela madeira saiu bem cortada. E você pode ensinar a máquina, vai ser sempre ainda o industriário, vai ser sempre a pessoa da qualidade que vai dizer, ó, aquilo é um defeito, isso é um defeito, isso não é um defeito, isso é um defeito. A máquina vai aprender, vai utilizar inteligência artificial, vai fazer alguns para que a pessoa da qualidade valide, dizer, olha, ela tá indo bem. Não, ela está falhando nisso daqui. Aí ela vai aprender isso e vai começar a fazer 24/7, né? Liberando a pessoa da qualidade para tratar de coisas excepcionais, coisas que a máquina não pega, liberando ele para pensar no processo e não ficar preso
a linha de produção que ele tem, seja o que for. Eu vendo assim, no que você está conceituando esse outro caminho, né, até exemplificando, usando o mesmo exemplo da indústria, dos pilares da indústria 4.0 é a capacidade preditiva, né, a capacidade que tem das máquinas aprenderem. Né, depois, com o machine learning, vai contribuir muito. Então, você mostrou esse caminho, né? A gente pode ensinar a máquina a mostrar o que é um defeito, o que não é. A gente vai ensinar o processo para a máquina, e através da inteligência artificial com a nuvem vai ser possível fazer essa evolução, esse controle de qualidade. E o profissional que antes estava lá na função de observação, ele vai poder tratar com aquilo que a máquina não lida, né? Os aspectos, principalmente de Exatamente. criatividade. Uma pergunta que vai aparecer pelo momento que a gente está vivenciando, Valmir. A gente está num período que cada estado, cada município está vivenciando uma situação diferente dentro da pandemia. Eu estou falando aqui de Campina Grande, você está falando aí do Reino Unido, são pontos e compreensão do Covid-19 completamente diferente. Mas uma coisa que eu queria perguntar a você pela sua experiência dissesse, se a pandemia tivesse acontecido antes do surgimento dessa tecnologia, a gente teria passado tão bem pelo home office, né? Porque algumas profissões se adaptaram muito bem pelo home office, talvez nem voltem a ter o trabalho presencial, né? Haja vista a produtividade. Mas se a pandemia tivesse acontecido há 5 anos, por exemplo, será que a gente tinha passado tão bem assim pelo home office? Olha, ouso dizer que sim, porque essa tecnologia ela já estava disponível. Você já podia ter encontros com várias pessoas, você já podia dar uma aula online. O que a pandemia trouxe foi uma adequação dessas ferramentas para que você pudesse ter na escala que passou a ser utilizada. Enquanto poucas pessoas trabalhavam de home office, passou a ser 70%. Enquanto alguns alunos tinham reuniões com seus orientadores, que eram reuniões remotas e tudo, passou a ser as crianças da escola secundária. Então, o que houve foi uma adequação dessas plataformas para as novas necessidades. Existe, por exemplo, um dos softwares que utilizam isso, por exemplo, o Zoom, onde um professor pode criar umas salas de conversas separadas, que ele seria o equivalente a um trabalho de equipe. Sim, Você e você separação das mesas. Pronto, separação das mesas. Você consegue fazer isso hoje em dia nessas ferramentas. Essas ferramentas não faziam isso antigamente. Entendi. Né? Então, a tecnologia já existia, e eu acho que o que houve foi uma adequação com novas funcionalidades. Esse prédio bonito que vocês estão vendo aqui atrás de mim, esta funcionalidade de ter um prédio e esse algoritmo de inteligência artificial sou eu e não o prédio, foi para ter privacidade. Porque numa casa passaram a ter 5 ou 6 pessoas tendo aula online ou trabalhando online, e aí ia passar uma pessoa aqui atrás de mim e vocês iam ver. Agora não, vocês só veem a mim, infelizmente, e o prédio bonito. Então, tudo isso foram adaptações, mas essa tecnologia de ter o prédio bonito e já reconhecer a pessoa, eu já conheci em julho do ano passado. Eu já fui apresentado a ela. Então, ouso dizer que a pandemia foi uma adequação da tecnologia às novas necessidades. É a necessidade determinando o que é que o programa vai fazer, e não o programa dizendo você só pode fazer isso. É uma das grandes evoluções aí da tecnologia, é exatamente isso, né? A ferramenta existe e a gente vai ter que aprender a aplicar, porque a necessidade, ela nos permite ousar também, né? Acho que é uma das coisas mais interessantes. Valmir, a gente vê que tudo que você fala, a gente reforça com a questão da indústria 4.0, que as pessoas acreditam que para que a indústria ela evolua,
para esse cenário, né, da indústria 4.0, da digitalização dos processos, precisa de grandes investimentos porque são novas tecnologias. E você está reforçando o que a gente já disse também, que essas tecnologias quase todas já existem. Né? A gente só precisa, às vezes, fazer uma reorganização, uma adaptação, uma aceleração, né, na inserção dessa tecnologia. E tudo isso porque quem tinha que pensar isso já pensou há um certo tempo. Agora, tendo essa tecnologia, tendo isso ao nosso acesso, pergunta desafiadora de quem não conheceria o armazenamento em nuvem. Armazenar arquivo pessoal na nuvem é seguro? Que a gente tem tanto medo, né, de guardar coisas na nuvem. Isso é seguro? O que é que você tem para falar sobre isso? Olha, mais do que arquivos pessoais, eu diria dados sigilosos de uma empresa que podem ser utilizados por espionagem industrial ou mesmo questão de privacidade dos dados dos clientes e tudo. A nuvem ela é mais segura do que qualquer ambiente físico, porque um ambiente físico, pela própria definição, ele é físico e daí ele pode ser violado. Alguém vai ter que entrar no data center que só entra com uma senhazinha na porta. Alguém vai ter que entrar para trocar uma lâmpada. Alguém vai ter que entrar para aspirar. Alguém vai ter que entrar para fazer qualquer coisa. Mesmo que seja Ninguém aquele filme Missão Impossível, né? Que o pessoal vem é isso. infiltrado, se Pronto. camufla. Agora, para uma pessoa do Missão Impossível entrar num data center de um provedor de nuvem, ele ia ter que entrar e ele ia pegar ainda só um pedaço da informação, porque a informação na nuvem ela é armazenada em diversos locais. A informação que está aí disponível no Brasil, no data center de São Paulo, são várias data centers que você não tem noção. E que só quem vai lá, só quem sabe onde esses data centers são pessoas muito restritas. Então, o nível de segurança é muito maior. Além do que a resiliência, quando você fala em segurança dos dados, você só quer uma coisa que esteja segura para você poder pegar de volta. E quando você tem que montar uma estrutura de geradores elétricos, de ar-condicionado, para que um data center funcione, tudo isso sai muito mais barato se você tiver uma estrutura de nuvem e quem vai ter essas responsabilidades é o provedor de acesso dos serviços da nuvem. Você não vai ter que se preocupar com isso. Outra questão imagine que a nuvem ele está lhe vendendo um cofre. Quem vai botar a combinação é você. Se você esquecer a combinação, não adianta vir no vendedor de cofre que ele não sabe a combinação que você colocou, não. Portanto, ela é muito mais segura do que qualquer data center. Não é à toa que o governo americano, com todos os seus CIA, FBI, Ministério da Defesa, NASA, usa nuvem. Então, ao menos que você tenha muito mais segredos do que o governo americano, é suficiente para eles. Então, aquele ingrediente X daquela marca de refrigerante estaria mais seguro se fosse na nuvem do que no cofre lá da empresa. Certamente, certamente. Aquele eu acho que é mais restrito do que a área 51, né? Então, dentro dessa segurança toda, o que a pessoa deve pensar assim, poxa, se é um ambiente tão seguro, se existe todo esse contexto, então eu preciso fazer grandes investimentos e mudar todos os computadores da minha indústria para adotar o trabalho em nuvem. É isso ou não? Não, existem modelos híbridos. Vamos lá. Se você tem computadores na sua indústria que vão receber essas imagens da câmera, e ele pode continuar recebendo essas imagens da câmera. E aí depois você pode filtrar já do seu lado. Opa, essa imagem não saiu boa, essa imagem aqui pegou um pedaço que não tinha madeira. E aí você seleciona qual é
a fração dessas imagens que você vai colocar para ser processado pelo algoritmo de inteligência artificial da nuvem. E a nuvem depois vai te dar só uma resposta. Então, você vai estar utilizando um pedaço da nuvem, você estava utilizando a capacidade computacional de processar essas imagens lá, mas a capacidade de receber, de capturar as imagens ainda está na local, ainda está na sua própria indústria. Então, existem modelos híbridos, existem modelos onde você pode ter uma parte do seu processamento na nuvem e uma parte do seu processamento na sua própria empresa. Então, se você quiser levar tudo para a nuvem, é vantagem? É, mas você pode não precisar. Se você já tem o seu investimento em equipamento, se ele já está todo funcionando e você não precisa crescer ou escalar, você pode sempre deixar e utilizar modelos híbridos. Quando se fala híbrido, é uma parte local, uma parte na terra e uma parte na nuvem. Porque dentro do ambiente industrial, e aí os nossos alunos, eles às vezes precisam fazer manutenção nesses computadores, às vezes a manutenção é feita por resíduo, né? Uma coisa extremamente natural, uma coisa extremamente comum de acontecer em um ambiente industrial é se não tiver bem blindado, né, aquela máquina, ele vai entrar poeira, vai entrar esse resíduo e precisa dessa manutenção, né? E aí a nuvem livraria essa questão dessa manutenção, não é isso? Vamos lá, a manutenção no equipamento físico. Sim, claro, porque você não precisaria ter esse equipamento físico tão, digamos, com tantas funcionalidades. Você transferiria essa funcionalidade para a nuvem. Aí reduz custo. Então, a indústria, ela quiser adotar, não são grandes investimentos, né? Já que você falou logo no comecinho desse nosso encontro, que a pessoa com um computador mais antigo, né, ele pode fazer esse outro caminho de uma configuração de uma máquina na nuvem, e isso já dá uma grande capacidade, né? Então, já seria o upgrade daquela máquina, seria tudo nesse ambiente virtual. Sim, e uma outra coisa vai que essa sua indústria não é uma indústria 24/7. Vai que ela funciona de 8 a 18, tá? Então, o mais importante é que quando chegar às 18 horas, você pare o processamento na nuvem, você desligue o processamento na nuvem. Caso contrário, a nuvem vai ficar esperando que você mande imagens para ela de 18 até às 8 da manhã do dia seguinte e, infelizmente, vai estar te cobrando por isso. Porque você preparou para isso, né? Ele está preparado, ele está disponível para o serviço, né? Para prestação de serviço. Se você Exatamente. não está utilizando, aí é porque vocês não fez o desligamento. Pronto. Eu acho que é um cuidado mais interessante que as pessoas que estão entrando nesse ambiente têm que ter criou um recurso e não está utilizando, desliga, porque senão você vai pagar por ele. Entendi. Porque a gente sempre se preocupa quando fala no ambiente de indústria, é custo. Né? É uma das coisas extremamente Sim, claro. natural, é custo. Tudo é custo, né? A quantidade de passo que alguém vai dar, a energia, tudo tem que ser bem planejado. E aí você está mostrando isso. Agora, na conversa que a gente teve em outro momento, você falou sobre o que todas essas tecnologias vão nos dar, né? Que a gente vai se preocupar mais com a parte dos aspectos criativos, né? Que a gente está falando aqui sobre as soft skills, a criatividade, o pensamento crítico, a resolução de problemas complexos. É isso que o profissional novo vai ter que ter, porque as tecnologias elas vão fazer tudo por você, né? Isso, Valmir. Então a gente vai ter que gastar aquilo que a máquina não faz. Exatamente. Hoje em dia, uma pessoa que não é um profissional de informática consegue criar, digamos, um aplicativo, seja para celular ou mesmo para uma página web, sem ter nenhum conhecimento de programação. Porque você usa os blocos construtivos que estão disponíveis nas nuvens,
que aí é outra coisa, já são os serviços da nuvem, e você diz, olha, eu quero entrar esses dados, e esses dados aqui eu vou utilizar para ensinar a máquina que depois vai utilizar algoritmos de inteligência artificial sem você precisar entender nada de inteligência artificial, nem ser um cientista de dados, e a máquina vai começar a te dar soluções ao seu problema e você vai fazer o ajuste fino, dizer, não, essa solução não é bem isso, não, essa solução não é bem isso. E a máquina vai aprendendo e vai te dar respostas. Isso seria quase que impossível se não existissem esses serviços na nuvem, porque você ia ter que montar uma equipe de gerenciador de banco de dados, você ia ter que montar uma equipe de desenvolvedor, de designer, de tudo para poder ter essa solução. E hoje em dia você chega e acopla esses pedaços da solução que estão disponíveis e monta. Então, ouso dizer que agora é muito mais importante uma metodologia de trabalho, uma metodologia de pensar, uma metodologia de identificar o que é prioritário, o que é importante, o que precisa ficar pronto antes, do que a tecnologia. Esqueça a tecnologia. Quem está se preocupando com tecnologia é um time de profissionais altamente capacitados que estão disponibilizando esses serviços na nuvem, disponibilizando isso para que você faça o melhor uso deles. A gente está vivenciando uma geração, e a economia que a gente fala muito do momento que estamos vivenciando é da economia compartilhada, né? Eu não preciso mais comprar a furadeira, porque o que eu preciso é do buraco. Então, em vez de eu me preocupar com o investimento na furadeira, como é que eu vou fazer aquele buraco? Poxa, então eu posso simplesmente alugar, né? Seria a nuvem, trazendo para uma linguagem mais simples, eu aluguei a furadeira por aquele tempo que eu precisava para fazer aquele furo. E depois eu não preciso mais ter a furadeira. Eu posso desligar a furadeira e devolver para a empresa, né? O compartilhamento traria esse benefício, né? A gente antes tinha que comprar, né? Eu não preciso mais comprar o carro porque a gente tem uma empresa de tecnologia que já me permite me levar através de um aplicativo. Então, tudo isso são as evoluções que as nuvens e a inteligência artificial vai nos trazendo, né? Que até um dos exemplos da indústria 4.0 é essa personalização das coisas. O que é que você diria, Valmir, sobre por que é que as empresas devem buscar investimento em nuvem? Quais são os seus principais benefícios? Olha, o primeiro é a elasticidade. Vamos pensar que se a empresa passou por um momento de que, no começo de uma pandemia, ela teve que diminuir as suas atividades, você simplesmente diminui o seu investimento em informática. Do mesmo jeito que, se agora o comércio, a indústria já voltou a funcionar e recebeu agora uma grande demanda de separadores de mesa, uma coisa para que as mesas tenham uma separação entre uma e outra para impedir ou dificultar a contaminação. Se você precisa de mais recursos, você tem mais recursos. É como se fosse uma indústria de móveis que, se precisa de um outro galpão, se precisa de uma outra serraria, se precisa de mais carpinteiros, se precisa de mais caminhões, que ele vai e usa sem precisar comprar. Não é patrimônio dele, ele não precisa investir nisso. Ele utiliza o serviço. Opa, vendi todos os separadores de mesa que eram possíveis, ótimo, desliga. Valeu, obrigado, deu certo, tchau. A elasticidade... Você evita custo, né? É um investimento para fazer com que você não gaste. Então, seria muito isso. E essa elasticidade, ela está disponível em todos os outros setores da economia, seja na agricultura, seja em quem faz roupas, em quem faz calçados. Você consegue aumentar ou diminuir a sua área produtiva, mas você não conseguia aumentar ou diminuir a sua capacidade de computação.
porque você já tinha comprado um computador, você precisava de mais computador, mas você já tinha aquele, o que é que eu faço com aquele? Aquele já não serve para mim. A taxa de obsolescência é cada vez mais alta. Em 4 anos, um computador simplesmente caduca, ele já não consegue mais fazer as coisas. No entanto, com a nuvem, você passa a utilizar como se fosse quase como um self-service, onde você só paga pelo que você põe no seu prato. Então, na hora que você precisar, você paga. Na hora que você não precisar, você não paga. Então, você utilizou uma analogia interessante do self-service. Então, está lá tudo disponível, toda a tecnologia disponível no bandejão e a gente vai colocando no nosso prato de acordo com o que a gente vai necessitar, né? Está lá tudo disponível, não vou pagar porque aquilo está disponível, só vou pagar o que eu coloquei no meu prato, vou pesar, vou ver se é benefício para mim e vou fazer esse investimento. Então, essa possibilidade, essa analogia é interessante, facilita a compreensão para os nossos alunos, para os nossos industriários, que as tecnologias elas estão aí disponíveis e a gente vai utilizar, né? Não vai pagar por estar disponível, a gente vai pagar pelo uso. Exatamente. Tem um novo conceito agora que eu li, que foi interessante nessa época de pandemia, que diz que a riqueza não é mais a posse, a riqueza é o uso. A riqueza não é você ter um iate, a riqueza é você alugar um iate e ir passear. Depois, quem vai guardar esse iate na marina, quem vai lavar esse iate, não é você. Na A verdade, riqueza é você alugar um carro bom para ir andar nas dunas. Mas você só vai andar nas dunas um fim de semana do mês, e aí vai ficar o carro parado lá. Então, melhor é você usar do que ter. Então, ter não é mais a inteligência de riqueza. investimento também. Inteligência de investimento, né? Você vai, em vez de gastar para tudo, como você falou aí do hiato, você gasta no uso, né? Você investe no uso e tem o benefício do uso, que Uhum. não tem as despesas do uso, de ter lá o iate na marina parado aí por 6 longos meses aí da pandemia, tá lá. Né? Voltando sobre a parte que dá receio nas pessoas. Poxa, eu tenho uma coisa lá nas nuvens, ainda tô. Ele já me falou que é seguro, mas ainda estou com medo. Quais são os cuidados que eu tenho que tomar com esse armazenamento na nuvem? Olha, você tem que escolher o tipo de armazenamento que você quer. A segurança é para todos, mas se você precisa de um acesso que você vai estar disponível para você em milissegundos, ele tem um preço. Se você tem que guardar as suas declarações, as suas documentações dos seus clientes, os projetos que você já fez, se você é obrigado por lei a guardar por 7 anos, você deixa guardado na nuvem. É mais barato do que você guardar num HD seu e ter que fazer no backup e ter que ficar com a máquina ligada, seja o que for. É, e você vai deixar lá por num tipo de pagamento de armazenamento que, quando você precisar, ele vai estar disponível em 8 horas. Não está lá em milissegundos, está em 8 horas, mas você também está pagando bem pouquinho. Imagina quem tinha backup das coisas em disquetes de 3,5 polegada. Onde é que se arruma um drive de disquete hoje em dia? Consegue, né? Até os leitores de CD e DVD não estão mais vindo nos computadores, né? Pronto. A gente já está tendo Então, essa dificuldade. acho que a tecnologia evolui, o custo de você ter esses CDs, o risco deles arranharem, acontecer alguma coisa, quando você tem os dados na nuvem, a disponibilidade deles, a resiliência deles é muito grande. E, novamente, um exemplo que eu dou os governos estão utilizando isso, não só governos dos Estados Unidos. O governo aqui do Reino Unido usa a nuvem para os dados do Ministério da Defesa. Eu tenho colegas que prestam serviço ao Ministério da Defesa. Então, é um nível de desconfiança que não é compatível com a realidade.
Então, eu trabalho com inovação, né? Até a gente fala muito sobre isso. A gente trabalha com times, né? Então, trabalhar com inovação permite muito isso, que é da inovação aberta, né? Que você disponibiliza e as pessoas vão contribuindo para chegar na solução, né? Numa proposta de solução aí para determinada demanda. E hoje eu estava trabalhando, eu aqui na Paraíba, uma colega no Distrito Federal, né? Estava em Brasília, um outro colega em Minas Gerais, outro no Mato Grosso, e a gente trabalhando com inovação dessa forma e sem receio, né? Porque a gente sabe que trabalhar com inovação é, poxa, você pode estar lançando o próximo grande produto, mas não tem essa necessidade tão grande do medo, né? O medo ele está mais no armazenamento físico, né? Talvez esse documento poderia molhar, poderia se danificar de uma outra forma, que é muito mais comum de acontecer, né? Sim, claro, a própria digitalização desses documentos mais antigos, a legislação já está mudando para não exigir uma assinatura em papel, tudo isso está evoluindo e eu acredito que a pandemia trouxe soluções criativas para isso, aproximou a tecnologia de muita gente que não utilizava. O Teams, por exemplo, ele já era uma plataforma de colaboração muito utilizada. Eu vi um exemplo de uma universidade na Austrália que eles utilizavam o Teams e, inclusive, os alunos passaram a colaborar. Alguém colocava uma dúvida, perguntava, professor, como é isso? Antes do professor responder, um outro aluno já respondia. Poxa, fantástico. É. Porque você tem essa possibilidade, né? Essa interação, ela é tempo real. A gente não Claro, está todo mundo se vendo, mas eu estou conversando aí com esse grupo de pessoas que eu falei, apareceu uma necessidade, apareceu uma demanda, qualquer uma dessas pessoas poderiam já ir respondendo, né? E a construção do conhecimento, a construção da inovação daria nisso. e eu acho que essa tecnologia colaborativa, ela até permite uma outra questão, você, enquanto educador, mais do que professor, sabe, algumas pessoas são tímidas, dificilmente uma pessoa tímida vai levantar o braço no meio da aula para dizer, professor, não entendi isso não, só podia repetir? Ou dizer assim, professor, sabe que isso aí na teoria funciona, mas eu não concordo não, porque eu tô lá na prática e eu vejo que é diferente. Se a pessoa é tímida, ela não vai contribuir, porque isso é uma contribuição, Claro. ela não iria contribuir. Enquanto no computador, ela faz ali a pergunta. E é interessante que a gente fala muito sobre o mundo não é feito de verdades absolutas. Na verdade, ele é feito de curiosidades e dúvidas. Né? É a Uhum. partir daí que a gente desperta para a construção do conhecimento. Acho que uma das grandes vantagens que a gente tem é não acreditar que aquilo é uma verdade absoluta. A gente, poxa, eu não sei sobre isso, então eu vou estudar. Eu não sei sobre isso, poxa, alguém me perguntou algo, até da conversa sobre hoje, né? Falou sobre indústria 4.0. O que é isso? Será que ela vai revolucionar tudo? Já revolucionou? Será que vai ter a indústria 5.0? Acho que essa curiosidade é uma das coisas mais importantes que a gente tem que ter no ser humano, né? A curiosidade e criatividade. Né? Isso é algo que a tecnologia não vai nos substituir, né, Valmir? Nunca. Usem, estou agora endereçando aos alunos, à audiência, é que usem essa curiosidade, é que usem essa paixão pela solução, a paixão por resolver um problema. Para resolver um problema, você precisa de inteligência, não é de conhecimento. Se você tivesse só conhecimento, não resolve nada. Você tem que ter a inteligência para saber aplicar aquele conhecimento a uma determinada situação. E deixando que vocês não se preocupem com a tecnologia, vocês podem
dedicar os seus neurônios, o seu tempo, não a aprender a programar, não a aprender isso, aquilo, outro, para poder usar o computador. Não, mas a pensar nos problemas que são realmente importantes e o conhecimento que vocês adquiriram aí no Senai, a troca de experiências. Quando um aluno levanta o dedo e diz que, olha, professor, eu não acho que seja bem assim, não. O que acontece é que os alunos, algum deles também achava, mas não tinha coragem de dizer. Agora, com esse ambiente colaborativo do Teams, uma pessoa fica fica registrado. Quando a próxima turma de alunos vier, eles vão olhar e dizer, olha, alguém já perguntou aquilo. Ah, está aqui, olha que interessante. Ah, sim, é. Então, a vantagem da colaboração é que o mundo vai poder aprender não só com o professor educador, mas aprender com os colegas e ensinar os colegas. Eu É acho o que conhecimento informal, né, que a gente fala. uma das coisas que são muito importantes é a inclusão e a diversidade. Acredito que o mundo só vai melhorar quando isso estiver acontecendo. E o ambiente colaborativo digital, ele permite, o aluno pode estar no apartamento de frente no computador, e o outro pode estar deitado na rede da sala com outras 10 redes naquela mesma sala, mas eles estão ali na mesma hora, compartilhando o mesmo espaço, um no celularzinho ali e o outro num supercomputador. E digitalmente, colaborativamente, eles são iguais. Verdade. Promove a oportunidade, né, para todos. É A uma tecnologia vem ferramenta de para isso. cidadania global. É verdade. Hoje em dia, você tá no seu celular, você tá no seu ambiente, né? Sim, A você tem uma sua... identidade, você tem uma pegada digital. Verdade. Já até no exemplo que você me passou ontem, sobre a questão do celular, as pessoas dentro de uma casa talvez não tenha uma televisão para cada um, né? Você tem que assistir aquilo que alguém já escolheu antes, e no celular não, você já tem a tua vida, você tem sua privacidade, você tem o seu local, né? Você faz o seu ambiente ali dentro de um Uhum. smartphone. E uma das coisas que a gente percebe, até pela tua fala, é que as hard skills, né, as habilidades técnicas, elas são importantes, claro, os conhecimentos técnicos eles são valorizados, mas as soft skills elas têm um novo olhar, né? São essas competências socioemocionais, essas coisas que não se ensina, que as pessoas vão precisar desenvolver, né? A gente até diz sempre, você é contratado pelas suas competências técnicas, mas o que te mantém numa empresa são suas capacidades socioemocionais. Eu acho até, Diego, que muito do que antigamente a gente atribuía a um bom senso, ou muito que a gente atribuía a uma pessoa que teve a capacidade de aprender pelo erro, uma parte desse conhecimento já está formalizada. Você não precisa cair no rio, não. Já existem algumas pedras que indicam o caminho para você atravessar o rio. É claro que você tem que saber que um dia essa pedra pode estar ou escorregadia, ou a água está muito cheia, você não vai enxergar a pedra, mas boa parte do conhecimento de resolução de problemas, do pensamento do design, do ciclo emocional de mudança, para você entender que você tem que se motivar e o que vai acontecer com você. Nada disso você precisa passar pelos erros de novo. Já existe esse conhecimento, ele está disponível na internet, basta pesquisar, e você vai encontrar como desenvolver estas soft skills. Você vai encontrar como desenvolver esta capacidade de adequação, esta capacidade de pensar não só na, na forma de montar o raciocínio, mas toda uma metodologia de como você chega ao âmago da questão, ao que realmente é importante, ao que realmente é prioritário,
que eu acho que é a criatividade, que eu acho que é a capacidade de resolver um problema utilizando a experiência da pessoa, utilizando o conhecimento adquirido aí na sala de aula do Senai, e mais ainda utilizando as trocas entre as pessoas. Eu sei que não tem nada a ver agora, mas muitas vezes quando você faz um trabalho de equipe, as pessoas têm capacidade de dialogar, as pessoas têm capacidade de contribuir, diferentemente de que quando você está na frente, na sala de aula, falando, exigindo que eles estejam em silêncio, exigindo que eles estejam com o celular desligado. Esse momento de interação, de fazer o trabalho de equipe, isso aqui é a riqueza. Enriquece mesmo. Acho que o concordar e o discordar é fundamental, né, para se encontrar uma solução. A gente está falando também sobre todas essas tecnologias, a gente vai ter que focar também no desenvolvimento de novas metodologias, né? A gente fala muito hoje em dia sobre a aplicação do Lean Manufacturing, né? As indústrias elas precisam se preparar para isso, para uma produção enxuta, para o desenvolvimento a personalização mesmo dos produtos. O que é que tu vê sobre isso, né? Sobre metodologia? O que é que tu pode contribuir aí para nossos alunos, para o pessoal que já está dentro da indústria? Olha, as metodologias ágeis, elas evoluíram bastante. Antigamente, a forma de pensar de que controle de qualidade só era feito no final do produto e depois passou a ser feito em pequenos ciclos. Cada departamento, cada etapa da produção já faz o seu próprio controle de qualidade. Toda essa forma de pensar já veio evoluindo com o tempo e hoje em dia ela se traduz no que se chamam de metodologias ágeis. O próprio Lean é uma metodologia ágil. Kanban é uma metodologia ágil. Encontrou-se um nome que servisse como um guarda-chuva para todas essas metodologias. E o mais importante disso é a capacidade analítica. Analisar significa quebrar. Então, não existe problema grande o suficiente que não possa ser quebrado em pequenos problemas. Tá? Então, a forma de educar o pensamento para chegar a uma solução, a forma de entender, essas metodologias já existem. O pensamento do design thinking, as metodologias de Kapner-Tragel, todas essas coisas estão disponíveis, mesmo a gerência de projetos, gestão de projetos, tem várias metodologias e frameworks que ajudam você a fazer isso, que não dependem só do bom senso, da pessoa que faz isso intuitivamente. Não, existe o conhecimento. O que eu indico é que essas pessoas que estão entrando agora no mercado de trabalho, que elas aprendam inglês, nem que seja um inglês macarrônico. Por quê? Porque o trabalho remoto existe e veio para ficar. E se eu puder contratar uma pessoa que está no interior da Paraíba, lá em Pedra Branca, mas é um excelente profissional, ele não vai precisar gastar dinheiro com aluguel em João Pessoa ou uma passagem de avião para Inglaterra. Ele vai trabalhar lá e vai produzir. Agora, para comunicar, a língua de negócios mundial ainda é o inglês. Pode ser que depois venha a ser o chinês, mas que, por enquanto, ainda é o inglês. Então, as oportunidades de trabalho, as oportunidades de aprendizado que existem em inglês são bem maiores do que as capacidades, do que os recursos que existem para a língua portuguesa. Então, um conselho que eu dou a todos é que tentem aprender inglês e não se preocupe. Se você tiver um valor a dar com o seu trabalho, o contratante ou quem está precisando desse trabalho vai se virar para entender o que é que você está querendo dizer, mas ele precisa do seu trabalho. Então, se você vai falar errado, eles tudo bem, eu entendi. Vai, mete bronca e trabalha.
A gente chegando aqui agora no final dessa conversa, eu acho que uma conversa muito rica, Valmir. Agradeço você por ter aceitado, né, esse momento, essa troca de conhecimento. É bom mostrar realidades diferentes, né? Você como um curioso que fez com que você chegasse tão longe, faz com que os nossos alunos percebam que oportunidades elas existem, né? Na sua conversa você também mostrou para a gente que a indústria 4.0 está mais próximo das nossas indústrias, mesmo aqui na Paraíba, mesmo em qualquer lugar do Brasil, do que a gente imagina, né? Às vezes basta uma mudança de olhar, um conhecimento melhor sobre outras coisas. E para me despedir de você, agradecendo mais uma vez, eu queria que você desse um recadinho aí para todos esses que nos assistiram, seja o aluno que está lá começando o seu curso, seja aquele grande diretor industrial que já está pensando na evolução tecnológica que ele vai ter que aplicar na sua empresa. Então, agradeço mais uma vez e deixo aí você para conversar, dar o seu recado final. Tá certo. Olha, eu só tenho a dizer que tenho uma grande inveja de vocês de estarem num momento tão rico de conhecimento como esse, de terem professores dedicados como o que vocês têm, e que as possibilidades são infinitas. Não se deixem limitar por qualquer coisa ou que alguém diga que você não é capaz disso, porque você é capaz do que você quiser. Basta você se dedicar, basta você querer mesmo com vontade e o reconhecimento virá, porque só os bons sobrevivem. Isso é uma lei antiga da selva ainda, de Darwin, mas que se você pensar que o seu valor está naquilo que você faz bem, e você faz bem o que você ama. Então, se você gosta de de trabalhar com indústria, se você gosta de fazer o que você está pensando em fazer, você vai se sair bem, sim. Foi show de bola, agradeço. A gente chega aqui ao fim. Manda um abraço aqui paraibano para você, para todos aí da sua casa, Liliana, as meninas, que estejam todos bem, né? E até um próximo momento. Um abraço forte, Valmir. Até a Obrigado pela próxima. oportunidade, Diego. Tchau, Tchau. tchau.